Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Uma alegria realmente estarmos aqui de volta toda quarta-feira às 20 horas, trazendo para vocês a nossa colaboração em relação ao melhor entendimento da doutrina espírita e também do mundo que nos cerca. E é por isso que nós trouxemos aqui, o nosso convidado, já conhecido de todos nós, Jefferson Belomo, para falar do tema O Espiritismo em um Mundo Pós-Moderno. Mas antes de passar a palavra para ele, vamos passar aqui a palavra ao Paulo Neto, desejando ao Paulo Neto uma boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Jefferson. Vamos lá no chat. Marlene, Ari. Vamos ver agora, de novo, nosso amigo Jefferson completando o nosso estudo anterior. Ele tem percebido, e eu também acho até que dessa percepção do Jefferson, porque do Arthur eu tenho certeza, o pouco conhecimento que as pessoas, os espíritas têm de Bíblia, das pesquisas em relação aos textos bíblicos, dos autores da Bíblia, então isso é muito importante. E um dia nós vamos falar sobre isso, né, Arthur? Eu já te falei que um dia nós vamos falar sobre isso também. Então, acho que o nosso programa de hoje vai ser muito proveitoso, né? E a minha expectativa com o Jefferson é muito boa também. Vamos que vamos. Isso aí, a gente já adianta que o estudo do Jefferson hoje vai realmente, vocês devam prestar bastante atenção, né? Se não puderem assistir tudo hoje, por algum motivo, retomem num outro momento, porque realmente vai ser muito esclarecedor, vai ser realmente algo de abrir a cabeça de nós todos para entendermos o mundo que nos cerca e também os reflexos desse mundo que nos cerca no movimento espírita, né? Então, realmente, é o nosso convite aí para que todos fiquem até o final e, se não puderem, assistam o estudo todo do Jefferson num outro momento, caso necessário. Bem, boa noite, Jefferson. Bem-vindo de volta. Boa noite, Arthur. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos aqueles que tiveram a paciência de nos aguardar. Eu peço desculpas, porque a culpa foi minha, mas a internet, quando é com o Arthur e com o Paulo, parece que ela fica carregada, né? O negócio parece que não anda. Aí acabou demorando uns 2 minutinhos, mas graças a Deus, problema resolvido. É isso aí. Olha, não duvido nada, né? Mas é isso aí. Muito bom, então, estarmos aqui todos reunidos. Então, vamos passar aí a palavra para o Jefferson, que fará, então, esse estudo para a gente. E vocês podem aí, como sempre, participar, mandarem as suas perguntas, seus questionamentos, seus elogios e também as suas críticas, que a gente, na medida do possível, vai procurar atender a todos. Então, Jefferson, com você, aí a palavra. Ótimo. Primeiramente, vamos tentar contextualizar. Eu acredito que muita gente no movimento espírita, e mesmo fora do movimento espírita, deve se sentir bem desconfortável com situações que nós estamos assistindo de forma geral na sociedade. E isso acaba refletindo, porque nós espíritas, o movimento espírita, ele está inserido num contexto social, então não tem como essa maré, quando sobe, não tem como não bater na nossa praia. Então, nós agora assistimos relativamente recente a chamada publicação do Evangelho segundo o Espiritismo na versão antirracista. A gente está acompanhando um movimento dentro do Espiritismo de pessoas dizendo, olha, não obstante o Espiritismo, né, a doutrina espírita se colocar contra o aborto, nós espíritas não podemos exigir que as pessoas não descriminalizem o aborto, como se nós também não tivéssemos voz na sociedade, nós não participássemos. Agora, a questão da representatividade. Os dirigentes, os palestrantes, as pessoas já não querem que sejam escolhidos, mas pelo conhecimento que essas pessoas possam trazer, pela facilidade e pelo domínio da doutrina espírita, mas porque pertencem a determinados grupos. Seja a questão, as chamadas minorias,
né? Ou também agora inventaram grupos minoritários. Ou seja, são grupos que são maioria numérica, mas se entende que não existe uma representação. Então, nós precisamos ter mais palestrantes mulheres, nós precisamos ter mais palestrantes negros, nós precisamos ter mais palestrantes trans, e assim vai. O problema não é a doutrina, o problema é quem está lá na frente. Se for que nem eu, assim, branquinho, do olho claro, não pode, porque é supremacista branco, opressor, né, heteronormativo, então vira um problema. E, como eu falei, isso está acontecendo na sociedade como um todo. E, infelizmente, certas pessoas abrem mão da revelação espírita para interpretar o espiritismo de acordo com a sua conveniência. Então, é como se fosse esse óculos aqui, que essas pessoas colocam o óculos da ideologia para olhar o espiritismo. Elas não deixam o espiritismo se apresentar. O espiritismo tem que ser o que essas pessoas querem que seja. Então, aí existe o discurso. Nós temos que pensar que Kardec precisa ser atualizado, porque está lá o livro A Gênese, né? O espiritismo anda junto com a ciência. Só que o espiritismo anda junto com a ciência, a visão kardeciana seria as ciências naturais, as ciências chamadas ciências sólidas, né? Que são as ciências onde existem leis que podem ser estudadas e reveladas pela natureza. E não as ciências ditas sociais, que muitas vezes são carregadas da visão daquele que faz a ciência. A ciência ela não se revela, a pessoa não observa, ela atua. Desde a época de Karl Marx, as pessoas têm essa visão de que, por exemplo, na filosofia, a filosofia é para mudar o pensamento, não é para questionar e procurar a verdade, como era na época de Platão, Aristóteles, Sócrates, os pré-socráticos, né? A busca pela verdade. Não, a filosofia é para mudar a realidade. Né? E aí, desde o final do começo do século XX até agora, os chamados engenheiros sociais, que são pessoas especializadas em querer mudar um comportamento, comportamentos coletivos através de diversas ações. Então, quando a gente observa isso, nós temos que tentar entender esse mundo, né? Por que de repente, agora está virando modinha nas palestras espíritas, boa noite a todos e a todas. E isso quando não fala boa noite a todes. Isso já é um discurso político ideologizado. O compromisso dessa pessoa não é nem com a língua portuguesa. E outros fazem isso com a melhor das intenções, achando que estão sendo inclusivos, mas estão pecando contra a etimologia da própria palavra. Então, a gente, quando faz essas avaliações, tem que saber, e foi o que me chamou a atenção, onde é que começou isso? Né? No cinema, por que existe essa mudança de personagens? Por que personagens que eram historicamente brancos começaram a ser personagens negros? Ou personagens masculinos passaram a ser personagens femininos? Ou por que nos filmes existe agora um protagonismo das chamadas minorias? E quando existe um protagonismo, né, dos opressores, é quando eles colocam como vilão. Por que tem que ter? Peguem qualquer filme hoje de grande bilheteria, tem que ter uma representatividade, tem que ter os núcleos. E as pessoas acabam incorporando isso para o espiritismo. E esquece que espiritismo não é o pensamento de Allan Kardec. Espiritismo não é o pensamento de Chico Xavier, não é pensamento de Emmanuel, não é pensamento de Divaldo Pereira Franco. Espiritismo é a doutrina dos espíritos estudada e organizada pelos homens. E aí, homens no sentido lato sensu. Já inclui todo mundo. Não está discriminando ninguém. E a nossa firmeza é exatamente de olhar para essas coisas e falar assim, não vem trazer isso aqui para dentro, não. Que aqui não se cria. Porque se nós não tivermos essa firmeza, nós vamos abrindo concessões a título de falsas inclusões,
porque depois nós vamos abordar qual é a premissa dessa chamada inclusão, e em vez das pessoas chegarem no centro espírita para receberem espiritismo, elas estão recebendo ideologias políticas, sociais, travestidas de espiritismo. E aí vem essas aberrações. Coletivo espírita, espírita à esquerda, como se espírita tivesse espírita à direita, espírita à esquerda, espírita para cima, espírita para baixo. Espiritismo é espiritismo. Quando a pessoa fala espírita à esquerda, ela já não está falando de espiritismo. Quando a pessoa fala em justiça social, ela já não está falando de justiça. A gente não atenta para isso. E num mundo onde esse discurso é batido e rebatido, batido e rebatido no sentido de bater 2, 3 vezes, de manhã, de tarde, de noite, nas mídias sociais, na televisão, nos livros, nos meios de entretenimento, a gente já começa a pensar que errado somos nós. E aí nós começamos a aceitar esse discurso de machismo estrutural, ou melhor, machismo tóxico, racismo estrutural, né? Homofobia estrutural, que são discursos políticos, não são científicos. Não existe, e friso bem, não existe comprovação de nada disso em termos de ciência. Isso são discursos que, de tanto serem repetidos, as pessoas absorveram como se ciência fosse. E não é. E não é. Então, se a gente não preservar... uma das coisas que aconteceu quando houve, né, essa invasão de javalis pelo Brasil afora, uma das grandes preocupações são as nascentes de água. Porque o javali, quando ele vai tomar água, ele pisa na nascente e acaba enterrando a nascente, sufocando a nascente. E com isso, aquela água, né, que é uma água pura, que era para alimentar a plantação, irrigar a plantação, que era para servir para os outros animais, que até de consumo para os seres humanos, o javali, no afã dele matar a sua sede, ele também mata a fonte de água. Literalmente, essa porcaria, né, porque javalis são porcos selvagens, as pessoas fazem, mas fazem no mundo das ideias. E aí elas querem subordinar o espiritismo não à revelação dos espíritos, mas o espiritismo de acordo com Michel Foucault, o espiritismo de acordo com Jacques Derrida, o espiritismo de acordo com Herbert Marcuse, o espiritismo de acordo com Karl Marx. E aí nós vamos ter problemas. Eu citei esses porque são aqueles que eu vejo. Né? Até agora não vi nenhum falando assim, espiritismo de acordo com von Mises, né? Espiritismo de acordo com a Ayn Arendt, até agora não vi. De repente pode até ter, mas eu desconheço. Agora, esse espiritismo, que é nada mais, né, do que um cavalo de Troia com essas ideologias, isso está acontecendo direto. E quando a gente pega o cerne da coisa, não é espírita. Não é espírita. Ah, mas acontece que nós somos inclusivos. Olha só, o espiritismo já é inclusivo desde meados do século XIX. Você não precisa criar moda. O cristianismo é mais inclusivo há 2000 anos. Em termos de antiguidade, é muito mais inclusivo. Justiça social trazer pessoas desfavorecidas para que essas pessoas tenham condições, dignidade. O cristianismo faz isso desde a época de Jesus. Então, não queira reinventar a roda. Isso é discurso que, na verdade, nesse discurso está inclusa essa dialética de luta de classes. Isso não é espiritismo. Para aqueles que defendem a ideia, que são simpáticos, que gostam, particularmente, é a opinião de cada um, é como a pessoa se identifica. Mas chamar isso de espiritismo não é. Não é. É a mesma coisa, né? Se a gente for levar para o lado da religião, as pessoas colocarem a Bíblia da mesma forma que outras denominações cristãs enxergam a Bíblia. Também não é espiritismo. Também não vai ser espiritismo. Espiritismo é a revelação dos espíritos codificada pelos homens. E, em particular, por um que se destaca, Allan Kardec.
Se a gente não entender isso, o espiritismo que nós recebemos não vai chegar para a segunda, terceira geração. Depois de nós. Não vai chegar. Então, feito esse introito, por gentileza, estou à disposição. Tá. Primeira coisa, eu fiz confusão danada, né? Achei que você ia falar de Bíblia e quem fala é o Fabiano, cara. Desculpa aí, tá? Mas o que tem notado aí, eu gostaria até da sua opinião. Tem um grupo de pessoas dentro do movimento espírita que está muito assim, radical. É daquela pessoa assim, ó, tá em Kardec, eu aceito, não tá em Kardec, eu não aceito. Igualzinho os crentes fazem em relação à Bíblia. Pelo que eu entendo, Kardec não colocou ponto final. Ele deixou em aberto, é óbvio, tem um critério para aceitar coisa nova, mas não é assim. Tipo, entendeu? Então, como você está vendo esse pessoal que fica colocando ponto final do espiritismo? Eu brinco que são as viúvas de Kardec, né? Kardec não deixou só a Amélie Baudet, parece que ele deixou várias viúvas, né, em relação à sua doutrina. Porque as revelações que foram feitas pós-Kardec, elas são desprezadas. E às vezes são vistas com ironia. Eu fui dirigente de grupo mediúnico durante muito tempo, parei com a pandemia. Né? E, infelizmente, por uma questão de alocação de salas no meu centro, eu não pude retornar com o meu grupo. Mas o que acontece? Muitas das coisas que são faladas nas chamadas obras suplementares, eu vi na prática no grupo mediúnico. E mais, aí as pessoas vão dizer, mas essas pessoas, elas leram Chico Xavier, elas leram Divaldo, elas leram Ivone, então o inconsciente delas, gente, esse pessoal não leu. A gente se engana achando que lê. Então assistiram palestra. Minha experiência, as pessoas chegam para a palestra, a grande maioria, a não ser que seja um Haroldo Dutra, seja um Rossando Klingen, né, que as pessoas chegam com horas de antecedência. Na maioria das palestras que o salão é livre, né, que ele não é fechado depois que começa a palestra, as pessoas chegam faltando 10, 15 minutos para tomar passe. Boa parte da história elas perderam. Sim. Mas fez 3 anos e meio de ESG, de ESME. É verdade, boa parte dali é missa de corpo presente. Mas na hora da manifestação mediúnica, a gente vê detalhes que estão nas obras mediúnicas pós-Kardec que o médium não tem conhecimento. Muitas vezes o dirigente não tem conhecimento. Ele tem que procurar na nota de rodapé. Então, nesse sentido, a gente tem que ver que Kardec fez um trabalho primoroso, mas foi o trabalho do desbravador, foi o trabalho do bandeirante. Muita coisa veio depois. Agora, o que é fantástico em Kardec é que o trabalho dele, como é muito bem estruturado, ele serve de baliza para avaliar os outros trabalhos. Né? Ele serve de baliza para avaliar os outros trabalhos. Então, por exemplo, vou citar um exemplo que eu não entendo por que é polêmico, mas virou polêmico. Kardec não fala de colônias espirituais. Kardec vai falar que as pessoas desencarnam e vão para outros planetas. Posteriormente, com a publicação de Nosso Lar, existe na literatura brasileira uma primeira menção a colônias espirituais. Como a coisa aconteceu na década de 40, hoje nós, né, em 2023, não sabemos como isso foi polêmico naquela época. Mas, posteriormente, vários livros e também a própria manifestação mediúnica, detalhe, de quem não é espírita, atesta o entendimento das colônias espirituais. Ô Jefferson, para você ter ideia, eu publiquei uma obra que o título dela é As Colônias Espirituais e a Codificação. Uhum. Só que eu tenho atualizado, sabe? Eu tenho atualizado as informações e hoje eu tenho, para você ter ideia, eu tenho 18 fontes diferentes de várias partes do mundo, o foco mais é no Brasil, mas tudo bem, que falam de construções, vamos dizer assim, não exatamente de colônia, de construções de cidades no mundo espiritual, antes da primeira obra do Chico que fala alguma coisa, porque a primeira obra do Chico que fala alguma coisa não foi Nosso Lar. A primeira obra que fala é Cartas de uma Morta, que foi terminou em 1934 e publicou em 1935. Tem 18 fontes anteriores ao ano de 1934. Você apresenta, os caras não aceitam.
Mas isso daí, eu acho assim, que a gente tem que ser um pouquinho... o Espiritismo, ele, como doutrina, ele tem as famosas, né, 3 vertentes. A vertente científica, a vertente filosófica e a vertente religiosa. Pela natureza do povo brasileiro, a vertente religiosa foi aquela que teve uma adesão maior e foi aquela que se sobressaiu mais. Mas não é a única. Às vezes as pessoas pensam assim, você tem que escolher uma vertente e desprezar as demais. De forma nenhuma. Mesmo um centro espírita, ele pode ter, por exemplo, grupos mediúnicos de atendimento aos espíritos, grupos mediúnicos de atendimento aos encarnados, que vão lá para conversar com os espíritos, e grupo mediúnico para pesquisa. Não precisa ser só uma coisa. Pode ter uma variação. As pessoas não param para pensar, por exemplo, espiritismo é filosofia. Filosofia, a dialética aristotélica é tese, antítese, síntese. Porque se você não tiver antítese, você não tem uma fé raciocinada, você tem uma fé dogmática. Só tem a tese. Não tem antítese, não tem síntese, só tem tese. Então, se as pessoas falam, espiritismo é fé raciocinada. Já viram 2 pessoas raciocinarem igual? Então, o raciocínio, ele vai ser fruto do diálogo, da crítica, da discussão. Claro que todas essas palavras, né, no sentido mais positivo que elas permitem, porque, infelizmente, tem uma carga semântica hoje tão negativa da palavra crítica, da palavra discussão, que não vai às suas origens. Mas como 2 pessoas não raciocinam igual, não têm as mesmas experiências, não têm a mesma visão, essas pessoas vão conflitar. É natural que isso aconteça. Mas o respeito e a honestidade na busca da verdade é que faz a diferença na fé raciocinada. Agora, se a pessoa não tem respeito e se a pessoa não tem honestidade intelectual, aí vai cair naquele problema que nós estamos comentando aqui, da ideologia. Ideologia, o que é uma revelação? A verdade é essa. Né? O mundo é assim. Adapte o seu desejo, a sua visão à realidade. O que é uma ideologia? A minha cabeça é assim. O mundo tem que se adaptar à minha cabeça. Normalmente, quando as pessoas fazem isso, na esteira vem alguns milhões de mortos. Todo mundo que começa com essa conversa de que eu sei o que é melhor para você, via de regra, acaba desaguando num regime totalitário. Né? Então, o século XX foi pleno de exemplos em relação a isso. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão o espiritismo, como eu falei, o espiritismo que nós recebemos não vai ser aquele que encontraremos na próxima reencarnação. E Jefferson, você estava, né, falando no início do seu estudo sobre essas ideias aí e alguns autores. Como é que isso tudo teria começado para desaguar, né, nesse estado de coisas que nós estamos vendo por aí, onde as pessoas interpretam o espiritismo conforme as ideologias e não o contrário, né? Ela sempre acha que o espiritismo tem sempre que absorver as coisas de fora, ao contrário de fazer com que o espiritismo alcance justamente outras pessoas, inclusive derrubando essas ideologias materialistas aí que escravizam tantas pessoas aí fora. Arthur, uma coisa que é fundamental a gente entender é o que havia antes da época de Kardec. Antes da época de Kardec, a gente pode dizer que havia o pré-modernismo. O modernismo teve uma mudança de paradigma, mas vamos falar principalmente da época de Constantino até a Revolução Francesa, ou se preferirem, até o Iluminismo. Nós temos, eu sou uma pessoa que tem dúvidas ou tem angústias ou que tem questionamentos em relação à verdade. Então, eu quero saber o que é a verdade, o que é a realidade, o que são os fatos. Se eu fosse pré-modernista, vamos colocar na Idade Média, a pessoa diria, procura um padre. Eu quero saber a verdade, onde é que eu encontro? Vá à igreja. Leia a Bíblia. A verdade está lá.
É assim que eu sei, porque a cosmovisão que eu tenho é uma cosmovisão calcada na fé. Então, a partir dessa cosmovisão, todo o meu olhar para o mundo vai ser um olhar que eu vou olhar para a Bíblia, olhar para o mundo e vou fazer cara crachá. Vou tentar entender o mundo de acordo com a revelação bíblica. Isso é o pós-modernismo. Modernismo. Eu tenho angústias, tenho dúvidas, tenho questões sobre o mundo, sobre a vida, sobre os fatos, sobre o raciocínio. Aonde eu encontro respostas? As pessoas vão dizer, vá à natureza. Estude a natureza. Mas estude com uma metodologia que o Arthur vai entender, que o Paulo vai entender. Que sirva para você, sirva para o Arthur, sirva para o Paulo, sirva para a torcida do Corinthians e do Flamengo. Então, é o olhar pela metodologia da ciência. Como eu desenvolvo, né, isso é o olhar modernista. O que nós falamos antes era o pré-modernista. Pré-modernista, fé, Bíblia, né, tradição, na cultura, modernismo, razão, metodologia, ciência, pesquisa. Kardec, quando ele está encarnado, quando surge o Espiritismo, está se vivendo o auge disso. Por isso que o Espiritismo é fé raciocinada. A verdadeira fé é aquela que pode permanecer íntegra, né, calcada na razão em qualquer época, sob qualquer circunstância. Então mudou o paradigma. A fé deixa de ser, Senhor, eu aceito a tua vontade, ainda que eu não entenda. Esse é o pré-modernismo. Quando a gente chega no modernismo, Deus, se existe ou não existe, essa é uma discussão de fé. Mas aqui, no mundo, nós temos que nos basear em coisas que são palpáveis. Os iluministas, eles não falavam assim, Deus não existe, esquece Deus. Não, eles diziam, Deus existe. E a gente pode perceber Deus através das leis da natureza. Mas é diferente daquele Deus pessoal, daquele Deus raivoso, daquele Deus vingativo, que nós encontramos particularmente no chamado Antigo Testamento. Quer conhecer Deus? Olha para os astros, olha pelo microscópio, né? Olha pelos cálculos, aí você vai encontrar pela obra de Deus a grandeza de Deus. A gente encontra isso no Livro dos Espíritos. Deus se revela pelas suas obras, né? Quando eles dizem, né, aquele axioma que se existe uma causa, se existe um efeito é porque tem uma causa. Aí o que acontece? A coisa vai evoluindo, só que no meio do caminho tinham 2 guerras mundiais. E teve um experimento que foi muito traumático, chamado Revolução Bolchevique, em 1917, na Rússia, que virou União Soviética. Tudo que nós conhecemos foi uma carnificina. As coisas viraram de cabeça para baixo. As pessoas, até o final do século XIX, tinham uma esperança na razão, tinham uma esperança na tecnologia, tinham uma esperança na ciência. Com o século XX, a ciência fez o gás mostarda, fez a metralhadora, fez o submarino, fez o avião jogando bomba, né, usando mísseis, aquelas bombas V1, V2, bomba nuclear, artefato nuclear. E quando isso teve um impacto muito grande das pessoas tentarem retornar para o sentimento religioso. Mas muita gente questionou a religião. Onde estava Deus que permitiu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de mortos? Por isso que nós vemos, né, uma França que passou pela Guerra Franco-Prussiana, que passou pela Comuna de Paris, que passou pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra, hoje você tem uma população que é majoritariamente ateia. Engraçado, né? O espiritismo não deu certo na França. Sim, porque exatamente o raciocínio estava hipertrofiado. Quando esse raciocínio se volta contra o homem, ele acaba sendo demonizado como
a fonte de todos os males. Porque foi esse raciocínio que deu, né, todas essas coisas, né, de tecnologia usada para o homem matar o homem. E aí, também, do lado das pessoas que são discípulas, né, herdeiras de Karl Marx, na visão de Karl Marx e Engels, quando você olha para o mundo, você pode dividir o mundo simplesmente em dois grupos. Um cara que oprime e um cara que é oprimido. Você só pode estar num desses dois lados, você não está isento disso. Ou você oprime ou você é oprimido. É o pensamento binário, né? Exatamente, o pensamento binário. Só tem ali certo e errado, bom e mal. Então, quem não é santo é demônio, ponto. Não tem ninguém mais ou menos no meio do caminho. Nesse pensamento, ele vê isso do ponto de vista econômico. Isso, as pessoas levam esse pensamento para uma revolução. E é importante dizer o que é uma revolução. É você apagar tudo que existe antes para trazer uma nova ordem. É diferente da evolução. Evolução, você pega a ordem existente e aprimora as instituições, aprimora os mecanismos. É o que as pessoas não entendem, né? Quando o cara fala, eu sou conservador. É exatamente isso. Vamos aprimorar os mecanismos. As pessoas, mas Leon Denis era socialista. Leia o livro Socialismo e Espiritismo, que o Leon Denis fala com todas as letras. O espiritismo não é revolucionário. O espiritismo é evolucionário. Ou seja, o espiritismo não joga no lixo tudo que veio antes. Pelo contrário, quando a gente pega as 3 revelações, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que é uma evolução. Na visão pedagógica kardeciana, então nós temos o judaísmo, nós temos o cristianismo e depois nós temos o espiritismo. O espiritismo, ele não veio para derribar o que veio antes, mas ele veio como produto natural da evolução do que veio antes. Então, essas pessoas fizeram uma revolução. E essa revolução, o que aconteceu? Né, para as pessoas que eram defensoras da visão marxista, o capitalismo é mau, o capitalismo explora, o capitalismo é ganancioso, o capitalismo gera diferenças sociais irreconciliáveis, o capitalismo é imoral. Pois bem, foi feito um experimento na União Soviética, na Rússia, depois União Soviética. O que aconteceu? Tudo que se acusava o capitalismo, eles fizeram pior. Enquanto que o país, né, que é o símbolo do capitalismo, foi onde as pessoas tiveram mais liberdade, onde as pessoas tiveram maior crescimento, onde os pobres tiveram as melhores condições de vida e onde a democracia foi um pilar fundamental do crescimento desse país. Ao contrário, agora eu já não lembro mais nem quantos milhões de mortos teve só na época de Stalin, mas se a gente pensar no Holodomor, que foi o fechamento da Ucrânia, essa coisa com a Ucrânia é antiga, né? E matou de fome as pessoas, em um ano morreu na Ucrânia o equivalente a toda a Segunda Guerra nos campos de concentração. Ou seja, mataram 16 milhões de pessoas na Ucrânia em um ano, de fome. Quando você pega que morreram 16 milhões de pessoas em campos de concentração durante toda a Segunda Guerra Mundial. Aí as pessoas ficaram assim horrorizadas, porque moralmente o comunismo, né, os países, a União Soviética, ela se mostrou o comunismo aplicado imoral. E, do ponto de vista econômico, menos desenvolvido. Porque as pessoas, tudo bem que do ponto de vista de indústria de base, do ponto de vista de indústria armamentista, eram equipamentos muito bons, tecnologia muito boa que está aí até hoje. Mas, do ponto de vista da vida do cidadão comum, era horrível. E aí isso gera uma crise. E as pessoas de esquerda vão tentar organizar o movimento de esquerda segundo essa crise. Mas vai ter gente que fica tão decepcionada com esse movimento que vai dizer o seguinte: eu não confio mais na razão e, para mim, o marxismo morreu. No que eu confio agora? Na linguagem e nos sentimentos. Porque não existe verdade. Verdade é só um discurso de poder. No mundo, o que essas pessoas herdaram do marxismo? No mundo,
existe pessoas que disputam o poder, pessoas que estão na cadeira do poder e outras que tentam tomar essa cadeira. Então, continua havendo uma dialética fortíssima, né, do materialismo dialético fortíssimo. Mas, aí, em vez de ter essa visão do trabalhadores do mundo univos, né, que era a visão da Primeira Internacional, eles falam o seguinte: não, você tem que se unir de acordo com o seu grupo. Você não vai se unir com a humanidade, com todos os oprimidos. Você vai fazer parte do seu grupo e nós vamos categorizar as pessoas por grupo. Então, nós temos aí os grupos que têm menos representatividade na questão, né, da tomada de poder, e essas pessoas vão tentar uma busca pela tão famosa justiça social. E pela justiça social, não importa você enquanto indivíduo, importa você a que grupo você pertence, como você se sente. Então, você abandona aquela racionalidade modernista da qual faz parte o espiritismo, fé raciocinada, para desprezar a razão em nome de uma busca pelo poder. E aí nós temos exatamente a chamada teoria crítica. A teoria crítica, ela vai olhar para as pessoas e vai dizer assim: o Jefferson está falando isso, mas eu não estou preocupado com o discurso do Jefferson. Eu estou preocupado para saber a que grupo o Jefferson pertence. Porque o Jefferson, o que ele fala, é expressão de poder do grupo. Então, bom, ele é branco, ele é hétero, ele sei lá, qualquer outra classificação. Ah, então tá. Então ele é machista, ele é homofóbico, ele é racista. Porque se eu não faço... Como eu sairia disso? Repetindo o discurso dos grupos. Agora, se eu quero pegar e buscar a verdade, os fatos, o conhecimento, a metodologia científica, não, isso aí é um discurso de poder. Então, as pessoas, se você tem um poste, porque você é jogador de futebol, é cantor de pagode, porque você, sei lá, fez um aplicativo que ganhou milhões, na visão moderna, você tem um poste porque você usou da sua liberdade, do seu mérito, da sua inteligência, da sua capacidade. Por isso que você tem um Porsche. Na visão dessas pessoas pós-modernistas, se você tem um Porsche, é porque alguém está passando fome. Você não tem algo bom, você não construiu algo sem ter prejudicado outra pessoa. O que é uma falácia. Porque quando pessoas enriquecem, existe toda uma cadeia que enriquece junto com essa pessoa. Quando um grupo enriquece, existe toda uma cadeia que enriquece junto com esse grupo. Uhum. Mas na cabeça dessas pessoas, não. Então, quando a pessoa ela abre mão da sua racionalidade para tentar fazer jogos de poder, né, entender a linguagem como jogo do poder, e por isso que é importante o todas, todos, todas, todes, porque quem controla a linguagem controla o discurso. Quem controla o discurso está na cadeira do poder. Por isso que é importante a cultura do cancelamento, porque é uma forma de calar a pessoa que pensa diferente. É importante você refazer as obras olhando para o autor, não pelo que ele escreve, mas a qual grupo identitário ele pertence. E aí nós podemos chamar Kardec de racista, nós podemos chamar o Kardec de misógino, nós podemos chamar o Kardec de homofóbico, nós podemos chamar até Jesus Cristo, se quiser. Porque a gente não vai olhar a obra deixando a obra falar por si. Nós vamos olhar a obra tentando ver o autor, né, o orador, o pensador, a qual grupo ele pertence. E aí, meus amigos, o inferno está feito. Aí acabou a revelação espírita. Não tem mais revelação espírita. Porque nós vamos olhar sempre nessa dicotomia entre opressores e oprimidos. Então, o aborto, nós vamos ver sempre a mulher que aborta, o pai que incentiva que a esposa aborte, o médico que procede com aborto, a enfermeira, sei lá, a parteira, quem for. Nós vamos olhar essa pessoa sempre
com o olhar, bom, se é uma pessoa de periferia, então nós temos que olhar que, na verdade, ela não cometeu um crime, ela não cometeu um ato imoral. Não, porque ela é vítima. Por que ela é vítima? Porque ela faz parte de um grupo de oprimidos. Vou dar um exemplo só para encerrar, para todo mundo poder fazer pergunta, questionar, né? Natural, criticar também, que é importante. Quando nós tivemos aquele vereador lá em Curitiba, se eu não me engano, que invadiu uma igreja católica durante uma missa para pegar e fazer reivindicações as mais estapafúrdias, e aí a Câmara de Vereadores cassou o mandato dele, foi indo, chegou no Supremo. Ministro Luiz Barroso, Roberto Barroso, devolveu o mandato para ele com a seguinte justificativa: nós temos poucos representantes negros ou descendentes de negros. Por isso que ele não pode perder o mandato. Quer dizer, se ele fosse branco, não tinha problema. Mas vejam, a análise não foi feita sobre o que essa pessoa fez ou deixou de fazer, mas de acordo com qual grupo essa pessoa pertence. Agora, o Supremo, né, tem centenas de pessoas que foram presas naquele tumulto do dia 8 de janeiro. Aí resolveu-se, no dia da mulher, 8 de março, liberar várias mulheres. Quer dizer, se o dia da mulher fosse 8 de junho, 8 de agosto, 8 de outubro, essas coitadas estavam presas até hoje. Porque você faz uma soltura comemorativa ao dia da mulher. Então, não está preocupado o que essa mulher fez ou deixou de fazer, mas o grupo que ela pertence. Porque se ela é inocente, por que só liberaram no dia 8 de março? Se ela é culpada, por que liberaram no dia 8 de março? Então, assim, duas pessoas fazem... O que é justiça? Duas pessoas agem do mesmo jeito, sob o mesmo imperativo legal, e serão julgadas de acordo com aquilo que elas fizeram contra esse imperativo legal. O que é justiça social? Não, veja bem, eu tenho que analisar que a história de vida do Arthur é diferente da história de vida do Paulo. Então, na hora de aplicar a lei, eu não vou aplicar a lei com justiça, eu vou aplicar a lei com justiça social. Porque o Arthur, coitado, mora na periferia, foi aluno de colégio público, foi filho adotado, tudo isso aí eu estou só elucubrando. O Arthur não é nada disso. O Paulo não, o Paulo nasceu num condomínio nobre, né, condomínio fechado. Isso é verdade. Isso é verdade. O pai tinha uma Ferrari. Então, quer dizer, não importa se o Arthur e o Paulo participaram da mesma coisa. O que importa nessa análise é como cada um, qual o grupo que cada um pertence. Agora, traz isso para o espiritismo, você vai olhar também os autores espíritas, os próprios espíritos, a revelação dos espíritos, por uma luz de opressores e oprimidos. Grupos minoritários, né, grupos minoritários ou grupos... Eu já até esqueci como é que é o termo que eu tinha usado, mas assim, você vai olhar pessoas discriminadas. Daqui a pouco o obsessor é um cara discriminado, coitado. Porque ele mora na periferia, mora no umbral, o outro mora no nosso lar. Então, nós temos que ter 10 manifestações de obsessor para ouvir um coitado que mora numa colônia espiritual. Porque, afinal de contas, né, tem que ter representatividade. Então, tem que ter alguém do Vale do Suicida, tem que ter alguém do umbral, tem que ter alguém de Marte. Loucura não tem limite. Loucura não tem limite. Loucura é livre. Então, as pessoas entrarem com esse tipo de doideira, como já estão entrando, e o pior, nós temos aí um casamento que é perfeito. Pessoas revoltadas com pessoas que sentem culpadas. Quando junta isso, dá essa esquisitice. Realmente. Bem, só esclarecendo aqui, né, a Laís Ribeiro, inclusive desejamos boa noite a ela, né, seja bem-vinda, Laís, aqui ao nosso estudo. Ela disse não está entendendo o propósito desse tema. Politizar a doutrina espírita é deixá-lo raso. A doutrina dos espíritos é muito além disso. Eu acho que é isso que você justamente está atacando, né? Essa politização ou essa ideologização do movimento espírita, não é isso? A Laís, eu acho que ela está no mesmo lado
Só que talvez a gente não tenha sido claro. O que nós estamos nos colocando é exatamente contra a politização do espiritismo e mais, não é nem contra... A politização já é terrível, mas a ideologização do espiritismo. Sim. Mas para você entender por que o teu palestrante está falando todes, para você entender por que as pessoas estão achando que Kardec tem que ser atualizado, você tem que olhar a origem desse pensamento. E, infelizmente, esse pensamento ele é político, mas a origem dele é filosófica. Ele virou um instrumento político, porque ele foi pensado filosoficamente para ser um instrumento político. Ele não foi pensado filosoficamente para ficar parado na academia. Então, se esse pensamento filosófico acaba sendo um instrumento político que se espalha em todos os âmbitos da sociedade, como nós aqui no Espiritismo vamos dar uma de avestruz, colocar a cabeça na terra e dizer que isso não está existindo. Laís pensa, as pessoas espíritas estão politizando a questão do aborto, que no Espiritismo é uma questão doutrinária. Pega lá no Livro dos Espíritos, aborto é crime. Aí, se você politizar isso, não é crime. Por que as pessoas não vão dizer isso? Quem somos nós para julgar? Não vão falar isso? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente não julga motivações, a gente julga resultado de atos. Porque senão não tinha cadeia, né? Todo mundo estava livre para fazer o que quiser. A gente não julga o íntimo das pessoas, a motivação íntima das pessoas. A gente julga o resultado daquilo que a pessoa faz ou deixa de fazer. E aí, depois, analisando o resultado, a gente pode até ver quais são as motivações, para ver se existe agravante ou existe atenuante. De repente, até uma exclusão de ilicitude, né? Até uma legítima defesa. Mas, primeira coisa, tem que ver qual foi o efeito daquilo. Então, todas essas discussões, infelizmente, Laís, eu concordo com você, é uma pena a gente, ao invés de falar de doutrina, a gente tem que explicar esse tipo de coisa, porque estão travestindo isso como doutrina espírita. E pode ficar muito tranquila, porque também se alguém quiser politizar para o outro lado, dizendo assim, olha, os espíritos amigos não são contra a pena de morte, porque todos nós somos espíritos, todos nós vamos morrer, você pode ter certeza, a gente vai fazer uma live aqui para falar sobre isso. Exatamente. Já a Fernanda Linhares faz uma pergunta, ela fez logo no início do nosso estudo. Na sua visão, Jefferson, por que tanta intolerância, seja religião, gênero e raça? Será que a educação é o meio de esclarecer os intolerantes ou porque simplesmente não gostam do diferente? Olha, a questão da intolerância, a gente tem que ver várias coisas. Né? Primeira coisa, é natural do ser humano ele ter... Quando eu falo que é natural, é um mecanismo de defesa da nossa espécie e de outras espécies. Né? De quando são colocadas diante do diferente, aquilo pode representar uma ameaça para a sua integridade física. Poxa, mas a gente está no século XXI, tem elevador, tem TV a cabo, tem celular, tem carro que dirige sozinho. Como que isso? Não, mas isso faz parte de uma cadeia evolutiva de milhares de anos. Essa vida, né, no Estado de Direito que nós hoje temos, para a nossa espécie, ela é muito recente. Então, biologicamente, nós criamos mecanismos de defesa. Então, quando nós olhamos grupos que são diferentes do nosso, daquele grupo que nós fomos criados, que nós estamos acostumados, naturalmente nós vamos fazer uma avaliação, porque lá na selva africana, na savana africana, a nossa sobrevivência dependia de entender que aquele outro grupo era amigo ou era inimigo. Daí que existe uma base biológica para o preconceito. O problema do preconceito é quando ele vira conceito. Aí que nós temos o problema. O problema nós não temos que aceitar todo mundo que é diferente.
Nós temos que analisar se essa diferença ela nos ameaça integralmente, né, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, ou se essa diferença simplesmente é uma característica do outro grupo ou da outra pessoa. Porque um psicopata é diferente. Ele raciocina diferente, ele pensa diferente, ele sente diferente. Então eu não tenho que aceitar a diferença. Porque a minha integridade vai depender de como eu reajo a essa ameaça. Então, esse é um primeiro ponto. A partir daí, o que acontece? Né? Como eu falei, quando você desenvolve um conceito e aí passa, né, concordo, passa por uma educação verdadeira, que a educação verdadeira é calcada na razão, nos fatos, na metodologia, né, na busca da verdade, essas coisas vão diminuindo. Quem trouxe a luta contra o racismo foi lá no século XVIII, exatamente dos chamados grupos liberais. O liberal, ele é a favor o quê? Da economia de mercado, ele é a favor da individualidade, do respeito aos direitos e às garantias individuais, da livre iniciativa, da confiança nas trocas. Foi esse pessoal o primeiro a ir contra a escravidão. É tão louco as pessoas falarem que o espiritismo é uma versão antirracista. Bom, então a versão que nós temos e sempre estudamos, naturalmente ela é racista, porque a nova versão é antirracista. Não é uma infelicidade a pessoa falar isso? Exatamente num grupo que, por exemplo, o espiritismo, quando chega no Brasil, quem são os espíritas brasileiros? Republicanos e abolicionistas. Então, vai dizer que esse grupo, né, majoritariamente, você não vai encontrar, ou vai encontrar muito pouco, no espiritismo do século XIX, no espiritismo aqui no Brasil do século XIX, alguém que fosse escravocrata e monarquista. O espiritismo ele vem com esse proposta de mudança. E aí vai dizer que o espiritismo é racista? É não estudar a história ou ter má vontade com ela. Então, assim, agora, a educação, ela ajuda? Ajuda, quando ela não é ideologizada. Porque também pessoas vão entender a educação como uma forma de alimentar uma visão exatamente de antagonismos. E aí a educação deixa de ser educação para ser uma catequização. E isso também está chegando nas nossas juventudes, mocidades e evangelizações. Muitas vezes com o desconhecimento da casa. Porque não acompanha o que está sendo feito na mocidade, na juventude e na evangelização. Onde pessoas vão falar para os jovens dizendo, olha, vocês têm que entender, né, e sempre com esse argumento, que as pessoas sofrem. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Queria o quê? Que ninguém sofresse? Não reencarna aqui, né? Vai reencarnar nos mundos felizes. Provas e expiações, o nome já diz tudo. O sofrimento faz parte da vida, porque isso aqui é matéria. Matéria passa a necessidade. Essas necessidades é que vão desenvolver a nossa inteligência. Essas necessidades é que vão nos tirar da zona de conforto, porque senão nós não reencarnaríamos. Então a gente não é para fazer caridade, não é para ajudar uns aos outros? Muito pelo contrário. O ser humano é um animal gregário. Ele só se desenvolve, vive e progride em comunidade. Então, um tem que ajudar o outro. Mas daí para querer abolir, né, as hierarquias, querer abolir a previdência, o mérito, a iniciativa, a distância é grande. E as pessoas vão fazer esse discurso para os jovens dizendo que estão educando. Mas talvez até estejam, mas educando em que base? Em Kardec e nas obras subsidiárias, que provavelmente não é. Bem, o Agenor e também a Elise estão mencionando aqui duas coisas bem próximas, né? O Agenor comenta que Kardec gostava de usar a palavra progressista e a Elisa Braga diz: Jefferson pergunta, os esquerdistas rebatizaram o comunismo de progressista. Como Kardec fala de progressistas? Isso causa uma confusão? Confusão proposital? Olha, a pergunta, as duas perguntas, elas se casam. Então, se você olhar nas obras de Kardec, mesmo na Revista Espírita, você vai ver que Kardec, e eu tive a curiosidade de olhar em francês e usar o dicionário,
ele fala mais que o espiritismo é progressivo. Sim, existe progressista também, mas a maioria, pelo menos do que eu lembro, é progressivo, ou é uma doutrina progressiva. E também existe um outro fator. Na época de Kardec, progressista não tinha a conotação que tem hoje. Exatamente. Progressista, a fundamentação dele vem lá dos Estados Unidos, onde existia, né, inclusive o macartismo foi um movimento de caça aos comunistas nos Estados Unidos. Então, em vez de se chamar socialista comunista, as pessoas trocaram a nomenclatura, começaram a se chamar progressista. Do mesmo jeito que aqui no Brasil, né, quando diversas religiões mediúnicas começaram a se dizer espíritas, muitos espíritas começaram a se chamar de quê? Kardecistas. Curiosamente, na obra de Kardec, você não vê ele falando de kardecismo, você vê ele falando de espiritismo. Alguns detratores de Kardec utilizavam o termo kardecismo para dizer que kardecismo era uma escola dentro do espiritismo. Então, a palavra progressista na obra de Kardec aparece muito pouco, e quando ela aparece, tem que ser vista no contexto do século XIX, que não é o contexto... Olha, o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, o Manifesto Comunista de Karl Marx em 1848, 9 anos antes. Marx também não tinha essa ideia. E uma coisa que é curiosa, né? O comunismo é tudo menos progressista. O progressismo, o iPhone não veio de um país comunista. O tablet não veio de um país comunista. Né? Se a gente for analisar satélite, todos os automóvel, GPS não veio de um país comunista. Então não tem nada de progressista nisso. O progresso vem aonde existe liberdade para você criar, para você empreender. Por isso que para o liberal esse valor do ser humano é fundamental enquanto indivíduo. No socialismo, não. O valor do ser humano ele tem que ser diluído na coletividade para que o socialismo pretensamente dê certo. E quando você vai para esses grupos pós-modernistas, ainda fica pior. O seu valor é diluído no grupo que você pertence. Então, se você é negro, você faz parte da teoria crítica racial. Se você é gay, você faz parte da teoria crítica de gênero. E assim vai. Teoria crítica feminista. Ah, mas isso eu não concordo. Aí você está no sal, porque você é um traidor da causa. Paulo, quer dizer alguma coisa? Antes da gente ir para a próxima pergunta aqui. Não. Eu só fico implicado, Jefferson, que essa... E o Arthur sabe. Que essa é a mania que as pessoas têm de falar que Kardec é racista. Isso é mentira do céu, cara, porque não tem lógica nenhuma, né? O cara que vem argumentar em cima da reencarnação, que a reencarnação vai acabar com os preconceitos de raça e de cor, e até num certo ponto ele fala estúpidos preconceitos de cor, cara, como é que um cara desse pode ser racista? Óbvio que ele estava dentro de um contexto que a sociedade, a ciência fazia a diferença, mas ele usou a parte espiritual para mostrar que essa diferença não vale nada diante da grandeza espiritual que nós temos. Então, hoje eu sou preto, amanhã eu sou branco, dentro da escala evolutiva, e de papo, enfim, todo mundo é irmão. Então, de onde que esse pessoal fica insistindo? Porque eu falo o seguinte, Jefferson, o cara de fora chegar e falar, tudo bem. Não conhece, ele não tem a obrigação de conhecer Kardec. Mas um cara que se diz seguidor de Kardec, que vai falar que ele é racista, meu irmão, eu sinto, mano. Mas, Paulo, isso aí, as pessoas elas cometem um erro que é um erro crasso, é um erro assim básico. Se chama anacronismo. Então, a pessoa tira o sujeito da sua época, do seu contexto cultural, e tenta analisar pelos olhos de hoje. Não tem jeito. Não tenham dúvida, se nós formos analisados por gerações futuras, talvez a adjetivação que a gente receba não seja nada carinhosa. Mas se as pessoas olharem a gente no século que vivemos, na cosmovisão que da influência que nós temos,
né, de toda essa discussão, é diferente. É diferente. Então, assim, Kardec, ele tinha... E lembrando, Kardec, ele teve muito pouco tempo para se debruçar sobre o espiritismo. Foi muito pouco tempo. Ele, basicamente, né, ele começa em 1855 e desencarna em 1869. Então, quer dizer, 14 anos. 2 anos para a publicação do Livro dos Espíritos, depois vem uma série de publicações, e ele desencarna logo na primeira metade do século de 1869. Tenho certeza, né, que se o tempo fosse favorável, muita coisa ele iria amadurecendo, porque a doutrina também ela precisa de um tempo de maturação. Agora, a gente não pode esquecer, né, que... vamos analisar. Por que as pessoas falam que Kardec era racista? Porque Kardec ele fazia uma comparação que todo europeu da época dele fazia. E se duvidar, todo europeu de hoje faz. Olha para a Europa, vamos falar do século XIX, e olha para o resto do mundo. Onde é que você tem as melhores condições de vida? Onde é que você tem as melhores universidades? Onde é que você tem as melhores indústrias? Onde é que você tem os melhores teatros, as melhores orquestras, a literatura mais conhecida e aclamada é na Europa. Então, naturalmente, se a gente fala que os espíritos, né, são reencarnações de outros personagens, aonde estão os espíritos mais evoluídos? Na Europa. Né? Ou nos puxadinhos da Europa, América do Norte, Austrália, Nova Zelândia. Né? Ok. Mas é uma visão empírica. É que nem você olhar para a Terra e falar, sem telescópio, sem conhecimento matemático, sem satélite, você olha para a Terra e fala, gente, a Terra é plana. É um conhecimento empírico. E na visão de Kardec, quando ele olha para os chamados povos selvagens ou povos aborígenes, ele vê uma série de práticas, de procedimentos, né, de culturas que têm lá as suas crenças, que a Europa já tinha abandonado há mais de 1000 anos. Quando olha para uma pessoa reencarnacionista, o que ele olha? Bom, eles estão 1000 anos atrasados. Então, por exemplo, poligamia, escravidão, barbarismo, canibalismo. Canibalismo. Ele olha para esse pessoal e fala, cara, isso daí a gente já fez lá atrás. Então, e não havia o globalismo que há hoje. As coisas não se comunicavam como se comunicam hoje. Aí o que acontecia? Bom, então provavelmente os espíritos que reencarnam nesses povos são espíritos em começo de carreira, enquanto nós na Europa já passamos por isso. Então o olhar que ele tinha para os selvagens era um olhar de proteção, de paternalismo. Nós temos que educar essas pessoas, nós temos que cuidar dessas pessoas, nós temos que proteger essas pessoas. E, naturalmente, né, esses povos evoluirão e vão deixando isso. Só que existe também um pensamento do fenótipo, porque o padrão de beleza, hoje, todo mundo fala que a beleza é relativa, mas naquela época não era relativa, não, tinha um padrão de beleza. O padrão de beleza é europeia. Para variar, né? O que não era padrão de beleza europeu era considerado feio. Então, pelas formas, eles falavam, não, a forma ainda é uma forma bruta, animalesca, é uma forma selvagem, que quando o espírito for se aprimorando, essas formas, o perispírito se aprimora, o corpo vai se aprimorar. Então, essas raças deixarão de existir. Existe todo um raciocínio por trás, que hoje nós sabemos que não se sustenta. Mas no século XIX, era empírico, era o óbvio. Agora, olhar, só rapidamente para arrematar, olhar para o século XIX com o olhar que nós temos hoje de, ai, me sinto excluído, ai, você me ofendeu, ai, você olhou torto para mim, vou te processar, eu quero te cancelar. Esse mimimi danado,
aí vai olhar para o Kardec e vai falar essas... mas por quê? Né? Agora, tem um fator aí atrás. É importante para essas pessoas desconstruírem Kardec para elas entrarem com as suas ideologias. Porque se elas não desconstruírem Kardec, bate na porta do centro e não entra a ideologia. Então é importante relativizar Kardec. Porque relativizando Kardec, elas podem entrar com Karl Marx. Entenderam? Então, assim, não é de graça isso. Não é do além isso. Isso tem uma finalidade. É exatamente para quebrar o pensamento, para quebrar a legitimidade de Kardec no movimento espírita. Aí você pode passar tranquilamente a sua teoria crítica, você pode passar a escola de Frankfurt, o Marcuse, pode passar o Karl Marx, né, pode passar o Derrida, porque você não tem mais a barreira de contenção. Tem que deslegitimar Kardec. Por isso que isso, quando a pessoa faz de boa vontade, eu sugiro que, olha, presta bastante atenção, vai lá, estuda como é que era no século XIX, e você vê que 100% pensava assim. Kardec não estava isolado. Então não pode chamar ele daquilo que na sua época ele não era. Agora, se a pessoa faz de má fé, aí é picaretagem. Não tem outra palavra para dizer. Sem dúvida. Só ia lembrar aqui que Kardec pegou justamente como exemplo, né, a tribo dos Hotentotes, que era, até mesmo para os padrões africanos daquela época, das tribos mais atrasadas, que inclusive tinha muito pouca miscigenação. É uma tribo que ficou ali desde os primórdios, sem ter qualquer tipo assim, de miscigenação maior com outras tribos, com outras... Né? Então ele pega um exemplo assim, bastante específico, né, para fazer essa comparação com um europeu médio, digamos assim, né? E realmente os Hotentotes tinham hábitos e realmente que poderia se comparar ao dos homens pré-históricos, praticamente. E, Arthur, tem um porém aí também. É o que aconteceu quando houve a falência da proposta econômica do Karl Marx e Engels, as pessoas recorreram a Rousseau. E para Rousseau, o bom selvagem, né, é o ápice daquilo que o homem, ser humano, pode almejar. Então existe uma visão romantizada desses povos. E depois existe uma visão de que cultura não tem melhor ou pior, tem culturas diferentes, o que é outra falácia. Você, quando analisa uma cultura, nós, brasileiros, século XXI, nós temos acesso a diversas culturas. Então, nós temos condições de pegar e fazer comparações com aquilo que faz bem ao povo, daquela cultura, daquele grupo, daquilo que faz mal, e comparar com aquilo que faz bem e faz mal para o nosso grupo. E, a partir daí, aperfeiçoar os mecanismos das nossas instituições. Uma pessoa que vive numa tribo no meio da floresta, ela não tem como fazer isso. Porque ela não tem parâmetro para fazer comparações. A coisa é tão... Eu sou da área do direito. Você pega qualquer julgamento do Supremo Tribunal Federal, eles são pródigos em citar autores estrangeiros, que são autores de outras culturas, que têm uma outra história. Mas eles citam esses autores estrangeiros porque acham que, no estudo deles, aquela resolução de caso que foi feita na Alemanha, foi feita na Itália, foi feita na Grã-Bretanha, seria interessante aplicar no Brasil. Então não tem cultura melhor ou pior? Então por que vai importar isso e aplicar aqui se você acha que não é melhor? Né? Porque citar autores estrangeiros, então a nossa cultura basta. Para culturas cosmopolitas como a nossa, claro que tem cultura melhor ou pior. Não tem como ser diferente. Então, isso é uma falácia. É uma tremenda falácia. Tanto que, para aprovar o aborto, o que as pessoas que são militantes da causa da descriminalização do aborto falam? Gente, olha os Estados Unidos, olha para a Grã-Bretanha, olha para a Alemanha, olha para o México, olha para a Argentina, olha para o Uruguai. Peraí, não tem cultura melhor ou pior? Deixa a nossa cultura em paz, não é assim? Por que eu tenho que copiar o que o outro faz?
A Mauritânia tem escravidão, e aí? É melhor ou pior? Né? Vários países islâmicos têm tráfico sexual, e aí? É da cultura? Tá tudo bem? Beleza? Mutilação das mulheres, né, do clitóris feminino. Então, isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Isso serve realmente para um antropólogo que vai para uma comunidade de um outro grupo estudar aquele grupo. Eles têm que ser descritivo naquilo que ele estuda. Ele não tem que fazer juízo de valor. Quem tem que fazer o juízo de valor são os leitores dele, não ele. Sim. Outra coisa que eu percebo também, Jefferson, e a gente já está caminhando aí para o nosso final, é essa coisa de também desses grupos ideológicos atacarem tudo que possa lembrar o cristianismo. Como é que você vê isso daí? É porque a nossa base cultural é uma base judaico-cristã. Desde a época de Karl Marx, quando você pega o Manifesto Comunista, ele vai dizer que e lembrando que Karl Marx era judeu, ele vai dizer que essa base judaico-cristã, na verdade, é um pensamento burguês. Então, são valores burgueses. Por isso que, para ele, Karl Marx, a famosa frase "a religião é o ópio do povo", é porque esses valores judaico-cristãos impediam de se implementar valores revolucionários. Então, para Karl Marx, não existia verdade, justiça, beleza. Existiam valores revolucionários e valores burgueses. Moral. O que é moral? O que ajuda a revolução. O que é imoral? O que atrapalha a revolução. No valor judaico-cristão, o que é bom? Aquilo que é determinado por Deus. O que é mal? Aquilo que é proibido por Deus. No valor marxista, o que é bom? O que faz com que nós tomemos o poder. O que é mal? Aquilo que nos impede de tomar o poder. São duas abordagens completamente diferentes. Então, a mentalidade judaico-cristã também é uma barreira de contenção com esse pensamento revolucionário. Mesmo em países onde a revolução foi implementada e não se atacou essa cultura judaico-cristã, externamente o país era socialista, mas internamente, para os padrões deles, o pensamento era burguês. Então, o burguês era o quê? Valor judaico-cristão. Se vocês tiverem a curiosidade de ler um livro chamado Sussurros, que é a vida na União Soviética, né? Que o nome é Sussurros exatamente por isso, que as pessoas sussurravam com medo de elas serem ouvidas e serem presos e deportados para os gulags, que eram campos de concentração, de trabalho forçado. Essas pessoas, os revolucionários foram fazer um estudo, por que era tão difícil acabar com os valores burgueses, né? E ali você percebe que quem mantinha o valor era o quê? As avós que moravam na mesma família. Porque elas traziam a tradição da Igreja Ortodoxa Russa. Sim. Então, certo é certo, errado é errado, bom é bom, mal é mal, tem Deus. Então, a matriarca da família, ela mantinha esses valores mesmo no mundo revolucionário. Então, aí entra a visão, né, do Antônio Gramsci, e da própria Escola de Frankfurt, que o Antônio Gramsci e a Escola de Frankfurt chegaram por caminhos diversos à mesma conclusão. Se você não ataca isso, se você não derruba isso, não destrói isso, você não implementa uma sociedade revolucionária. E quando isso chega no espiritismo, aí vem, por exemplo, como eles estão batendo e batendo pesado no Divaldo Franco. Porque a partir do momento que o Divaldo Franco se manifestou a favor da Lava Jato, e se manifestar a favor da Lava Jato não é por causa da Lava Jato, é contra a corrupção, ou seja, certo, certo, errado, errado, tem bom, tem mal, essas pessoas pegam e apedrejam. Porque a corrupção ela tem que ser combatida no partido do outro. No nosso, ajuda a causa revolucionária. E, pessoal, para quem é de esquerda, que está me ouvindo,
eu não estou tirando isso da minha cabeça. Existe uma literatura toda que não é uma literatura também ideologizada. É uma literatura descritiva da história, pegando exatamente esses autores e os fatos históricos e condensando isso. Então, assim, isso aí é rastreável. É rastreável. Não é teoria da conspiração. Sem dúvida. Porque, como você falou, existe uma dominância hoje do discurso que você falar o óbvio, as pessoas começam até a se espantar, né? Elas acham que aquilo é uma coisa estranha. É uma coisa que, por exemplo, né, a gente está vendo lá na Ucrânia. A Ucrânia tem sido um grande laboratório para a gente pensar a sociedade. O que aconteceu? Começou a guerra com a Rússia. Né? Ou melhor dizendo, a Rússia começou a guerra com a Ucrânia. Homens de 18 a 60 anos ou 65 anos foram convocados e proibidos de sair do país. Quem foi para países como refugiado? As mulheres e as crianças. Então, assim, quando a mulher chega e fala, não, eu luto pelos mesmos direitos que o homem tem, no Ocidente, pensa, quais são os direitos que o homem tem e que a mulher não tem. Agora, pensa o contrário, quais são os direitos que a mulher tem que o homem não tem. E mais do que isso, quais são os deveres que o homem tem, que não são exigidos da mulher. Porque isso é aquela coisa, não é ideologia. Na hora que tem morteiro, na hora que tem AK-47, na hora que tem bomba de fragmentação, aí não é ideologia, é biologia. Porque aí é um Deus me acuda. E vejam que, assim, existem mulheres nas Forças Armadas, existem mulheres nas Forças Policiais, mas em uma situação dessa, até em situações dessa, procura se poupar, porque naturalmente se entende, né, que a força física nessa hora é determinante, e a mulher fica mais fragilizada. Vão para combate, e Israel não tem conversa, tem pouco homem, né, numericamente falando, em relação aos países vizinhos, então são 2 anos de alistamento para homens e mulheres. E se tiver que ir para o pau, vão homens e mulheres. Por quê? Porque não tem homem suficiente. Agora, quando a gente pensa nisso, gente, existem oradoras, médiums, dirigentes de federação, de centro, que são mulheres. Seria uma loucura a gente falar que o espiritismo é machista, com tanta representação feminina, inclusive empiricamente falando. Se for nos grupos mediúnicos ou nos grupos de estudo, provavelmente nós vamos ver mais mulheres do que homens. Aí, de repente, a gente traz essa questão de representatividade, como se as mulheres fossem impedidas, né, de alçar cargos de liderança, cargos de exposição dentro da doutrina espírita. Bom, você está dizendo que não existe machismo? Infelizmente, existe tudo de ruim nesse planeta, pelos mais variados tipos de motivos e através dos mais variados tipos de pessoas. Mas daí para eu dizer, pegar a exceção para tentar transformar em regra, é complicado. Mas no nós contra eles, isso é fantástico. Porque se tem um homem lá dando palestra, é porque uma mulher foi alijada da tribuna. Que é uma falácia. É uma falácia. Porque se ela for uma boa oradora e tiver comprometimento com a doutrina, pode ter 10 homens, ela vai ser a preferida. É bobagem isso. Mas a gente importa isso. Aí imagina, diretoria do centro. Essa diretoria do centro só tem homens. Temos que ter mais representatividade. Alguém perguntou para as mulheres que estão ali se elas foram barradas de ir para a diretoria? Se elas têm interesse em ir para uma diretoria? Olha a doideira que a gente cai. Bem, um último comentário aqui, a Fernanda Linhares está trazendo aí uma
Uma onda de otimismo aí, ó. Penso que esse movimento paralelo está dando tiro no pé, se isolando e vai acabar minguando. Deus queira, hein, Fernando? Olha, Fernando, queria eu ter o teu otimismo, porque uma coisa que eu aprendi é que essas pessoas, elas têm uma firmeza jesuítica. Sabe, jesuíta, que mandavam o cara da Europa para pregar nos lugares mais insalubres do mundo. E o cara ia sabendo que nunca mais iria voltar. As pessoas abriam mão da sua vida para um projeto maior, no caso, a evangelização, a cristianização. Essas pessoas, elas tomam isso como projeto de vida. E, infelizmente, do outro lado, onde existe uma maioria expressiva, as pessoas falam assim, deixa quieto, eu não vou esquentar a cabeça com isso, deixa para lá. Eu sou formado em Direito, mas eu tenho uma especialização em História do Cristianismo Antigo. Uma das coisas que eu aprendi em cristianismo antigo, que o cristianismo só chegou para nós, porque lá atrás havia um pessoal chamado patrística, que não deixou para lá, que brigou pelos valores que eles julgavam certos. Ainda que hoje, nós analisando certas posições, certas visões, nós discordemos, mas eles foram ali aguerridos, eles não deixaram para lá. Inácio de Antioquia, Leão Magno, nós temos grandes, Clemente de Alexandria, grandes defensores da fé. E agora nós estamos, eu acho tão interessante quando eu vejo assim, gente ou palestrante espírita dizendo, eu não estou aqui para me incomodar. Você vai falar de evangelho, vai acender uma luz na escuridão e jura que você acha que não vai se incomodar. Jura que você acha que vai ficar indiferente, que assim, as trevas inteiras vão ignorar a sua presença. Se as trevas, você está falando de evangelho, e as trevas ignoram a tua presença, você vai me desculpar, mas você é irrelevante. É isso aí, pessoal, né? Muita participação aí, nós agradecemos, né? Pessoal lá da TV Allan Kardec dizendo, só vejo a teologia da libertação, versão espírita, cada vez se impregnar mais nas instituições espíritas. Esse é o Fabiano Nunes, né? Que esteve aqui com a gente e vai, inclusive, fazer o nosso estudo da semana que vem. Quem tem mais pergunta aí para eu poder rapidinho o comentário? Não tem mais. Mas então, acredito que, né, estejamos aí realmente... Claro que é muita coisa, né? Se o Jefferson fosse detalhar cada ponto, isso realmente nós ficaríamos aqui bastante tempo, mas é uma visão geral e satisfatoriamente bem detalhada, que mostra as origens disso daí. É mais ou menos como também é uma linha que eu sigo. Quando a gente vai analisar alguma coisa, a gente tem que ver sempre as origens daquilo, a origem da ideia, os autores intelectuais, aquilo ali, e a gente descobre muita coisa fazendo isso. Não é bom aceitar as ideias, né, que nos chegam sem essa análise profunda, seja em relação à política, seja em relação à religião, seja em relação ao próprio espiritismo, enfim, de maneira geral. Paulo Neto, suas considerações finais antes do Jefferson nos passar as considerações finais dele. Jefferson, embora eu falei, achei que você ia falar de vídeo, você não falou, mas falou bem, viu? Gostei muito, realmente é uma coisa que precisa esclarecer um pouco. E o que a gente percebe, assim, que você tem fundamento no que você fala, que é o mais importante, né? A sua linha de raciocínio aí é uma linha lógica, então, para mim, foi fantástico. Estamos juntos, vote sempre, entendeu? Vote sempre. Isso aí, pessoal, realmente já pedindo aqui uma parte 3 já, ó. Isso aí. Bem, então, Jefferson, suas considerações finais para nós chegarmos, então, ao fim do programa Polêmica Espírita de hoje. Rapidamente, gente, uma coisa que no movimento espírita as pessoas acham que você discordar é porque você está obsediado. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque nessa de todos somos irmãos, todos somos amigos, todo mundo tem que se entender, vão entrando essas ideias que vão minando os princípios do espiritismo.
Veja, a nossa doutrina está sendo acusada de racista. A nossa doutrina é acusada de homofóbica. E olha que, pô, se tem um lugar que recebe, né, pessoas dos mais variados grupos, é o Centro Espírita. Agora, o que é fundamental, né, eu sempre bato nisso, acolher pessoas não é acolher comportamentos. E a gente tem que ter coragem para isso. Então, o fato da pessoa estar no centro, e o Espiritismo é um consolador, e é verdade, o Espiritismo é o consolador, mas o Espiritismo, ele é consolador, e não ele é um acobertador de comportamentos. O Espiritismo não acoberta comportamentos. Ah, mas Jesus era inclusivo. Pega o Evangelho e lê. Arrependei-vos e convertei-vos. Sem arrependimento não tem conversão, sem conversão não tem reino de Deus. Ah, mas ele recebia as prostitutas. Mas não era para a prostituta continuar se prostituindo. Ah, ele recebia os publicanos, mas não era para o publicano continuar se corrompendo. Ah, ele recebia o ladrão, mas não era para o ladrão continuar roubando. Ao contrário do que as pessoas falam hoje. Não, se você não tiver nessa encarnação, é na próxima. A gente não reencarnou para deixar para a próxima. A gente reencarnou para fazer aqui e agora. Ah, mas para mim é muito difícil. Para e pensa. Então você está achando que Deus te colocou numa situação que ele, Deus sendo perfeito, ele sabe que você não vai dar conta? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esses discursos, porque enquanto aqui nós estamos num canal discutindo isso, esse pessoal está fazendo congresso todo ano, está fazendo publicação. Tem espaço em jornais. Tem, infelizmente, meios de divulgação espírita na internet, programa de televisão, né, de TV, que inclui essas agendas. Aí a gente não vai discutir, vai fingir que está tudo bem, que todo mundo é fluídico, todo mundo é formado de éter. Daqui a pouco o que vai acontecer, né, esse espiritismo que nós conhecemos vai deixar de existir. E aí o que? Vai ter a quarta revelação? Ah, mas os espíritos estão vigiando, os espíritos estão atentos. Mais uma coisa, o espírito tem a parte dele, o encarnado tem a parte dele. O espírito, quando quer atuar no mundo, o desencarnado, quando quer atuar no mundo, só tem um jeito, ele tem que reencarnar. Tem problema que é para o encarnado resolver, não é para os espíritos resolver. Né? Tem um ditado árabe que eu gosto muito, que é assim, confie em Alá, mas amarre o seu camelo. As pessoas só confiam em Alá, mas deixa o camelo solto. Então, assim, se a gente não for corajoso o suficiente para defender essa doutrina, olha, vamos entrar de novo aí num atraso de alguns séculos, até que essa, como na linguagem bíblica, né, a taça da iniquidade transborde para que todos os males venham e aí, depois de experiências dolorosas, as pessoas possam botar o juízo delas no lugar. Então, meu muito obrigado Arthur, obrigado Paulo pela oportunidade, e querendo, depois que a gente vai especificamente num aspecto ou no outro aspecto, estou à disposição, e depois para as pessoas que discordarem, que não concordarem, que isso aí é isso é aquilo, vai nos comentários. Eu não sofro com isso, não, eu gosto, porque de repente traz um ponto que é importante, traz um ponto que também me faz mudar o pensamento. Então, fiquem à vontade, se eu puder eu respondo o que vocês comentarem, tá bom? Uma boa noite, muito obrigado. Nós agradecemos aí ao Jefferson, a presença constante do Paulo, né? O programa é de todos nós e as portas, obviamente, estarão sempre abertas ao Jefferson. Numa oportunidade, ele também bastante ocupado, uma série de atividades, tanto profissionais quanto também atividades dentro do movimento espírita. Nós que agradecemos aí esses importantes esclarecimentos, esses importantes alertas. Quem conhece o nosso trabalho, tanto o meu quanto o Paulo, sabe que nós adotamos esse mesmo viés de pensamento, essa mesma linha, né, que o pessoal diz que é combativa, né, mas, enfim, podem apelidar de qualquer coisa, mas o que realmente não nos falta é essa preocupação em
da medida do possível, defender, né, os interesses do Espiritismo naquilo que ele traz de melhor, né, que é justamente essa clareza de pensamento e o compromisso com a verdade. Bem, pessoal, então agradecemos aí a presença de todos, aguardamos vocês na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, das 8 da noite, onde teremos, inclusive, a continuação do estudo do nosso querido Fabiano Nunes, que vai continuar falando aí do Jesus do Espiritismo, do Jesus de Kardec, o Jesus, enfim, da teologia, um estudo, inclusive, que o Jefferson, quando esteve aqui pela última vez, também desenvolveu. Então, percebam aí que são pessoas que nem se conhecem, mas que, né, estão aí como conhecedores da matéria, nos trazendo posicionamentos idênticos, né, o que demonstra aí quando a coisa é bem aprofundada, bem estudada, existe sim a convergência, né, pessoal? Então, agradecemos aí mais uma vez e até a próxima quarta, pessoal. Tchau, tchau.